राधा कृष्ण गोपिकन राधा कुंड श्याम गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौ भक्त बिंद की जय। जय सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभु की जय। कर्मठराज चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ी वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ी मठ की जय। अन्य शाखा मठ समूह की जय। उन्नताचार्य दंडी स्वामी श्री संत वेदांत बावन महाराज की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। भागवत ग्रंथ की जय। श्री श्री श्रोता भक्ता सकल वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री काशी तिथि बरा की जय। काशी तिथि बरा की जय। प्रणाम। महाराज की essa técnica. Boa noite, pessoal. Feliz Janmashtami. Estamos iniciando então a live de aniversário de Shri Krishna. Antes da gente começar o estudo, a leitura, vamos colocar mais um vídeo sobre esse dia de hoje tão auspicioso para vocês entenderem do que a gente está tratando aqui. Bom vídeo. Agosto é o mês do natalício do Senhor Krishna, Janmashtami. Krishna é o avatar, a encarnação de Deus mais amado da Índia e, segundo eruditos, teria nascido entre 3228 a 3102 a.C. A vida de Krishna está contida nos textos Vaishnavas. Ele veio ao mundo como uma encarnação perfeita de Deus. Por isto é chamado de a suprema personalidade de Deus, um Purna Avatar, assim como Jesus, Buda, Adi Shankaracharya, Ramakrishna Paramahansa, Paramahansa Yogananda, considerados por seus discípulos como encarnações perfeitas de Deus na Terra. Krishna é, em verdade, um título espiritual, assim como Cristo e Buda são títulos espirituais. O real nome de Krishna é Jadava. Jadava Krishna nasceu em uma prisão. Seus pais, Vasudeva e Devaki, foram aprisionados pelo perverso rei Kansa, irmão de Devaki. Kansa usurpou o trono de seu pai e, sabendo da profecia de que o 8º filho de sua irmã, a Devaki, viria para matá-lo, resolveu aprisionar o casal, futuros pais do Senhor Krishna. Por isto, Jadava nasceu em uma prisão em Mathura. Essa prisão existe até os dias de hoje e pode ser visitada na Índia. Milagrosamente, as portas da prisão se abriram quando Jadava nasceu. Apesar de ser o 8º filho, a concepção foi imaculada, não por meio de copulação, mas pela projeção mental de Vasudeva, o pai, no ventre de Devaki, a mãe. Quando as portas se abriram, os soldados que guardavam a torre, que servia de prisão, caíram em sono profundo e Vasudeva conseguiu fugir com a criança divina até local seguro, deixando seu filho para o cuidado de outro casal, os bondosos Nanda e Yashoda, camponeses que cuidaram de Jadava Krishna durante a sua infância e juventude. Vocês estão vendo aí uma cena do desenho animado que conta a história onde o pai de Krishna está levando ele para o exílio. Depois eu vou explicar quem é esse Krishna que ele está levando aí.
Queria agradecer esse vídeo para a Escola de Yoga do Lago. Tirei do YouTube esse vídeo, eu gostaria de agradecer muito, que está ilustrando bastante bem esse dia tão auspicioso. Então agora a gente vai fazer a leitura e o estudo brevemente, não vamos nos dar muito a continuar muito tarde, mesmo porque meia-noite é o dia do aniversário, não sei quem que ainda vai estar acordado, quem que tem que trabalhar amanhã, quem vai estar na festa, quem já está na festa. A gente vai ler o livro, capítulo 3, do Livro de Krishna, de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, onde ele narra, pelas próprias palavras dele, o grande Acharya, ele narra o nascimento do Senhor Krishna. Então, Srila Prabhupada, nosso querido Shiksha Guru, nosso querido mestre que trouxe esse conhecimento de quem verdadeiramente é Krishna, aqui para o mundo ocidental, porque aqui cada um acha que Krishna é uma pessoa, é um ser, é um mestre, é um avatar. O que que é? Será que ele é um avatar de Vishnu? Quem ele é? Vamos conhecer agora? E quem é esse avatar que nasce no próprio planeta Terra? Vamos lá. Como se declara no Bhagavad Gita, o Senhor diz que seu aparecimento, nascimento e atividades são todos transcendentais, e alguém que de fato os compreenda, candidata-se imediatamente a ser transferido para o mundo espiritual. Então, por que ele fala como o próprio Senhor diz do seu próprio aparecimento? Porque o Bhagavad Gita foi falado pelo próprio Senhor Krishna. Então, quer prova mais fidedigna de a própria pessoa falando dele mesmo, ensinando quem é ele mesmo para o mundo material? Ele continua assim: o aparecimento ou nascimento do Senhor não é como de um homem comum, que é forçado a aceitar um corpo material de acordo com seus atos passados. No capítulo 2, expliquei bem a natureza da vinda do Senhor. Ele aparece por seu próprio bel prazer. Quando chegou a hora para o seu aparecimento, as constelações ficaram muito auspiciosas. A influência astrológica da estrela conhecida como Rohini também predominava. Considera-se que esta estrela é muito auspiciosa e que está sob a supervisão direta do Senhor Brahma. Segundo a conclusão astrológica, além da situação apropriada das estrelas, há momentos auspiciosos e inauspiciosos, devido às às diferentes situações dos diferentes sistemas planetários. Na ocasião do nascimento de Krishna, os sistemas planetários estavam ajustados automaticamente para que tudo se tornasse auspicioso.
Naquela ocasião, em todas as direções, leste, oeste, sul, norte, em toda parte, havia uma atmosfera de paz e prosperidade. As estrelas auspiciosas estavam visíveis no céu e havia sinais de boa fortuna em todas as cidades, vilas e pastos, e também dentro da mente de todos. Os rios corriam cheios de água e os lagos ostentavam belos enfeites de flores de lótus. As florestas estavam cheias de pássaros e pavões que começaram a cantar com doces, sendo que os pavões também dançavam com suas companhias. O vento soprava agradavelmente, trazendo o aroma de diferentes flores, e a sensação ao tocar no corpo era muito agradável. Os brahmanas, sacerdotes, que estavam acostumados a oferecer sacrifícios de fogo, acharam seus lares bastante propícios para as oferendas. Devido às perturbações criadas pelos reis demoníacos, o altar do fogo do sacrifício quase se apagara na casa dos brahmanas, mas agora eles tinham a oportunidade de acender o fogo em paz. Estando proibidos de oferecer sacrifícios, os brahmanas estavam muito aflitos em suas mentes, inteligência e atividade, mas, bem no momento do aparecimento de Krishna, suas mentes encheram-se de júbilo, porque podiam ouvir no céu altas vibrações de sons transcendentais que proclamavam o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Os cidadãos dos planetas Gandharvas e Kinara começaram a cantar, e os residentes de Sidaloka e dos planetas dos Charanas começaram a oferecer orações a serviço da personalidade de Deus. Nos planetas celestiais, os anjos, junto com suas esposas, acompanhados pelos Vidyadharas e suas esposas, começaram a dançar. Os grandes sábios e os semideuses estando satisfeitos, começaram a derramar de flores. Na praia havia o som de ondas suaves, e acima do mar, nuvens no céu trovejavam de modo muito agradável. Quando as coisas se ajustaram dessa maneira, o Senhor Vishnu, que reside no coração de cada entidade viva, apareceu na escuridão da noite como a suprema personalidade de Deus diante de Devaki, que também parecia uma das semideusas. A mãe de Krishna, Devaki. O aparecimento do Senhor Vishnu naquela ocasião pode comparar-se à lua cheia quando nasce no horizonte oriental. Pode-se levantar a objeção de que, como o Senhor Krishna apareceu no 8º dia do 4º minguante, não poderia haver lua cheia. Em resposta a isso, pode-se dizer que o Senhor Krishna apareceu na dinastia da hierarquia lunar. Por isso, embora a lua estivesse incompleta naquela noite, devido ao aparecimento do Senhor na dinastia em que a lua é a própria pessoa original, a lua estava no estado de extrema satisfação. Assim, pela graça de Krishna, ela pôde aparecer em sua fase cheia. O tratado astronômico Kamanikya descreve com muita propriedade as constelações na época do aparecimento do Senhor Krishna. Lá se confirma que a criança que nasceu naquele momento auspicioso era o Brahman Supremo, ou seja, a verdade absoluta. Vasudeva, o pai de Krishna, viu aquela criança maravilhosa que nascera como um bebê de 4 braços segurando o búzio, a massa, o disco e a flor de lótus. Krishna estava enfeitado com a marca de Srivatsa, usava o colar de joias de pedra kaustuba, vestia seda amarela e parecia deslumbrante como uma brilhante nuvem negra. Tendo em sua cabeça uma abundância de cabelos, Krishna usava um elmo coberto de pedras vaidúria, e todo o seu corpo estava decorado com ornamentos como braceletes e brincos preciosos. Devido às características extraordinárias da criança, Vasudeva ficou maravilhado. Como poderia uma criança recém-nascida estar tão enfeitada? Ele então pôde compreender
que o Senhor Krishna aparecera de fato e ficou perplexo com tudo aquilo. Vasudeva, o pai de Krishna, com muita humildade, pensou que, embora ele mesmo fosse uma entidade viva comum condicionada pela natureza material e que externamente estivesse prisioneiro do rei Kamsa, a onipenetrante personalidade de Deus, Vishnu ou Krishna, tinha nascido agora como uma criança em sua casa, exatamente em sua posição original. Nenhuma criança terrestre nasce com 4 braços, decorada com ornamentos e belas roupas, plenamente equipada com todos os sinais da suprema personalidade de Deus. Vasudeva não parava de olhar para seu filho, pensando em como celebrar aquele momento auspicioso. Em geral, quando nasce um menino, pensava ele, as pessoas comemoram a ocasião com celebrações jubilosas. Embora eu seja um prisioneiro, a suprema personalidade de Deus nasceu em minha casa. Quantas milhões e milhões de vezes eu deveria ter me preparado para celebrar esta cerimônia auspiciosa? Então, pessoal, vou só fazer uma explicação aqui, né, sobre por que Vasudeva era um prisioneiro. Para quem não conhece a história, e eu vou contar para essas pessoas, Krishna nasceu na prisão onde os seus pais estavam acorrentados por correntes mesmo, né? E quem os aprisionou foi o próprio tio de Krishna, o irmão de sua mãe, chamado Kamsa, né? O irmão de Devaki Devi, a mãe de Krishna. Então, nesse momento, deixa eu botar uma trilha sonora aqui. Nesse momento, na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre os sentimentos, lembranças e memórias da matriz oriental. Olha aí, viu? Eu fui botar uma trilha sonora e entrou um videozinho contando a história da matriz feminina, né? Muito lindo. E tô brincando, gente, não era uma trilha sonora, obviamente, né? Mas o que eu estava dizendo é que o tio de Krishna aprisionou seus pais, só para dar um contexto completo, né? Ele aprisionou os pais de Krishna porque quando ele estava indo casar a irmã dele, Devaki, apareceu uma voz dos céus e revelou que o 8º filho de Devaki ia ser o assassino de Kamsa, o assassino do próprio tio de Krishna. E aí, por causa disso, ele, cheio de medo de morrer, né? Ele prendeu os pais de Krishna e matou todos os primeiros 7 filhos que apareceram na prisão onde os pais de Krishna estavam vivendo. Então agora eu vou continuar para vocês terem só o contexto aí do que aconteceu. Então, continuando a história. Vasudeva, já li essa parte. Então, nenhuma criança terrestre nasce com 4 braços. Lembrei. Enquanto Vasudeva, que também é chamado de Anakadum Dubi, olhava para seu filho recém-nascido, ele estava tão feliz que queria dar muitos milhares de vacas em caridade aos sacerdotes. Segundo o sistema védico, sempre que há uma cerimônia auspiciosa no palácio de um rei kshatriya, o rei dá muitas coisas em caridade. Por exemplo, vacas enfeitadas com ornamentos de ouro são dadas aos brahmanas e sábios. Dessa forma, Vasudeva queria realizar uma cerimônia de caridade para celebrar o aparecimento de Krishna. Mas porque estava acorrentado entre as paredes da prisão de Kamsa,
Isso não era possível. Ao invés disso, em sua mente, ele imaginava dar milhares de vacas aos brahmanas. Então, existe um conceito no Vedanta que chama Manasa Seva, né? O que é isso? Seva quer dizer serviço devocional a Deus. Se você não consegue fazer isso fisicamente, você faz um serviço mental. Manasa Seva quer dizer você imagina que está fazendo o serviço. Faz o serviço com a sua mente. Manasa, mente, seva, serviço. Tá bom? Então, ele imaginava dar essas milhares de vacas aos brahmanas. Quando Vasudeva ficou convencido de que a criança recém-nascida era a própria personalidade, a própria suprema personalidade de Deus, Vasudeva prostrou-se de mãos postas e começou a oferecer-lhe orações. Naquele momento, Vasudeva situou-se num plano transcendental e ficou completamente livre de todo o medo que sentia do rei Kamsa, que era o cunhado dele. O bebê recém-nascido também fazia brilhar sua refulgência dentro do quarto em que nascera. Vasudeva então começou a oferecer suas orações. Meu querido Senhor, não posso compreender quem é você. Você é a suprema personalidade de Deus, a super-alma de todas as entidades vivas e a verdade absoluta. Prostrou-se de mãos postas e começou a oferecer-lhes orações. Tô checando aqui se a gravação está sendo feita, só, tá, gente? Só isso. Você apareceu em sua própria forma eterna, que é percebida diretamente por nós. Entendo. Entendo que, por eu estar com medo de Kamsa, você apareceu para livrar-me desse medo. Você não pertence a este mundo material. É a mesma pessoa que, com um simples olhar para a natureza material, produz a manifestação cósmica. Pode-se argumentar que a suprema personalidade de Deus, que cria toda a manifestação cósmica com um simples olhar, não pode entrar no ventre da mãe Devaki, esposa de Vasudeva? Para erradicar este argumento, o próprio Vasudeva disse: meu querido Senhor, não é uma coisa muito admirável o fato de você aparecer no ventre de Devaki, porque a criação também foi feita dessa maneira. Você estava deitado no oceano causal como Mahavishnu, e pelo processo de sua respiração, inumeráveis universos vieram a existir. Então você entrou em cada um dos universos como Garbhodakashai Vishnu. Então novamente se expandiu como Kshirodakashai Vishnu e entrou nos corações de todas as entidades vivas, até mesmo dentro dos átomos. Logo, pode-se entender da mesma maneira a sua entrada no ventre de Devaki. Você parece ter entrado, mas ao mesmo tempo é onipenetrante. Podemos compreender sua entrada e não entrada a partir de exemplos materiais. A energia material total permanece intacta mesmo após ter sido dividida em 16 elementos. O corpo material nada mais é que a combinação dos 5 elementos grosseiros, a saber, terra, água, fogo, ar e éter. Sempre que existe um corpo material, parece que estes elementos são criados novamente, mas em realidade esses elementos estão sempre existindo fora do corpo. De modo semelhante, embora apareça como uma criança no ventre de Devaki, você também existe fora dele. Você está sempre em sua morada, mas assim mesmo pode expandir-se simultaneamente em milhares de formas. Em milhões de formas. Exige-se muita inteligência para entender seu aparecimento, porque a energia material também emana de você. Você é a fonte original da energia material, assim como o Sol é a fonte de luz solar. O brilho do Sol não pode cobrir o globo do Sol, nem pode a energia material cobri-lo, sendo ela uma emanação sua. Você parece estar nos 3 modos da energia material, mas, na verdade, os 3 modos da energia material não podem cobri-lo.
isto é compreendido pelos filósofos altamente intelectuais. Em outras palavras, embora você pareça estar dentro da energia material, jamais é coberto por ela. Ouvimos da versão védica que o Brahman Supremo exibe sua refulgência e por isso tudo fica iluminado. Podemos entender do Brahma Samhita que o Brahma Jyoti, que é essa refulgência Brahman, esse brilho, emana do corpo do Senhor Supremo. E da refulgência Brahman surge toda a criação. Afirma-se ainda no Bhagavad Gita que o Senhor é também a base da refulgência Brahman. Originalmente, ele é a causa fundamental de tudo. Mas as pessoas que são menos inteligentes pensam que quando a Suprema Personalidade de Deus vem a este mundo material, ele aceita as qualidades materiais. Tais conclusões não são muito maduras, mas são feitas pelos menos inteligentes. Lembrando que na cultura védica, inteligência não é falta de cultura, tá, pessoal? Inteligência é falta de visão de Deus. Então, é quase uma miopia, né? Se a pessoa tem uma boa inteligência, uma boa visão de Deus, ela é inteligente. Se ela está com a visão ali turva, ela é menos inteligente. A Suprema Personalidade de Deus, continua Vasudeva, existe direta e indiretamente em toda parte. Ele está fora desta criação material e está também dentro dela. Ele está dentro desta criação material, não só como Garbhodakasha e Vishnu, mas está também dentro do átomo. A existência do átomo é devida à sua presença. Não se pode separar nada de sua existência. Encontramos nos preceitos védicos que é preciso procurar a alma suprema, ou a causa fundamental de tudo, porque nada existe independente da alma suprema. Logo, a manifestação material é também uma transformação de sua potência. Tanto a matéria inerte como a força viva, a alma, são emanações suas. Só os tolos concluem que, quando o Senhor Supremo aparece, ele aceita as condições da matéria. Mesmo que ele pareça ter aceitado o corpo material, ainda assim ele não está sujeito a nenhuma condição material. Portanto, Krishna apareceu e derrotou todas as conclusões imperfeitas sobre o aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus. O pai de Krishna, Vasudeva Maharaj, continua o seu discurso. Meu Senhor, seu aparecimento, sua existência e seu desaparecimento estão além da influência das qualidades materiais. Como você é o controlador de tudo e o Brahman Supremo, não há nada inconcebível ou contraditório em você. Como você disse, a natureza material trabalha sob sua supervisão, assim como um funcionário do governo trabalha sob as ordens do chefe do executivo. A influência de atividades subordinadas não pode afetá-lo. Como você é o Brahman Supremo, todos os fenômenos existem dentro de você. E como todas as atividades da natureza material são controladas por você, nenhuma dessas atividades o afeta. Vou fazer um parêntese aqui, porque quem conhece a história de Krishna, e se não conhece, deveria conhecer nesse link dessa página chamado vedabase.io. Procura lá, livro de Krishna, e você vai conhecer a verdadeira história de Krishna no mundo material. Sabe que quando Krishna era criança, o seu tio, que era rei de Mathura, né, enviou vários assassinos para matar Krishna. Então a gente vê esse parágrafo aqui e fala que a influência de atividades de Maya não podem afetar Krishna, etc. e tal. E aí lembra que Krishna foi atacado pelo próprio tio dele, né? Pelo próprio tio. Então como pode, se ele não pode ser afetado,
quase que ele é morto várias vezes pelos assassinos do tio. Ou então quem conhece a história de Krishna, como ele abandonou o mundo material, sabem que ele foi ferido por uma flecha no calcanhar. E ele abandonou o corpo por uma flecha, né? Outros avatares também abandonaram o corpo de forma aparentemente comum, né? O próprio Jesus Cristo abandonou o corpo como? Antes de ressuscitar. Pregado numa cruz. Buda abandonou o corpo por causa de uma infecção, infecção estomacal. Então, como pode os avatares, as expressões de Deus, principalmente Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, ser afetado pelo mundo material? E a resposta é simples. Tudo que acontece com um avatar de Krishna é vontade dele próprio. Então, se essas atividades, esses passatempos de aparente sofrimento aconteciam com ele, e aconteceram com ele, inclusive na hora de seu abandono do planeta, é porque ele quis que fosse assim para dar um ensinamento, no mínimo, de que tudo que chega ao mundo material tem que abandonar o mundo material, né? Então, quando Krishna vem ao mundo, ele quer desenvolver atividades, sejam elas de heroísmo, de ensinar o que é o amor, etc. Nesse caso, para despertar o amor e a proteção dos próprios devotos, o cuidado, a atenção que os devotos dão para ele, ele manifesta esses passatempos de falhabilidade, né? De doença, de poder ser afetado pelo mundo material. Então, provavelmente, Prabhupada vai explicar, Vasudeva vai continuar falando aqui, mas eu só queria dar esse parênteses, essa informação aqui para vocês. Você é chamado de Shuklam. Shuklam, ou brancura, é a representação simbólica da verdade absoluta, por esta não ser afetada pelas qualidades materiais. O Senhor Brahma é chamado Rakta, ou vermelho, porque Brahma representa as qualidades da paixão para a criação. A escuridão é confiada ao Senhor Shiva, porque ele aniquila o cosmos. A criação, aniquilação e manutenção dessa manifestação cósmica são conduzidas por suas potências mesmo assim. Você nunca é afetado por aquelas qualidades. Como se confirma nos Vedas, Harir Hi Nirguna Shakshat, ou seja, a suprema personalidade de Deus está sempre livre de todas as qualidades materiais. Também se diz que as qualidades da paixão e ignorância não existem na pessoa do Senhor Supremo. Meu Senhor, você é o controlador supremo, a personalidade de Deus, o grandioso supremo, que mantém a ordem desta manifestação cósmica. E apesar de ser o controlador supremo, você foi tão bondoso que apareceu em minha casa. O propósito de seu aparecimento é matar os seguidores dos governantes demoníacos do mundo, que estão disfarçados de príncipes reais, mas que de fato são demônios. Tenho certeza de que você matará a todos eles e a seus seguidores e soldados. Entendo que você apareceu para matar o bárbaro Kamsa e seus seguidores, mas sabendo que haveria de aparecer para matar a ele e seus seguidores, ele já matou muito de seus predecessores, seus irmãos mais velhos. Agora ele só está esperando a notícia de seu nascimento. Logo que souber disso, ele virá imediatamente com todas as espécies de armas para matá-lo. E Prabhupada continua. Depois dessa oração de Vasudeva, Devaki, a mãe de Krishna, ofereceu suas preces. Ela estava muito assustada com as atrocidades de seu irmão. Devaki disse: meu querido Senhor, suas formas eternas como Narayana, o Senhor ama, Raya Shirsha,
Varaha, Nrsimha, Vamana, Baladeva e milhões de encarnações semelhantes que emanam de Vishnu são descritas na literatura védica como originais. Você é original porque todas as suas formas como encarnações estão fora dessa criação material. Sua forma existia antes de ser criada esta manifestação cósmica. Suas formas são eternas e onipenetrantes. Elas são autorrefulgentes, imutáveis, intocadas pelas qualidades materiais. Estas formas eternas são sempre conscientes e plenas de bem-aventurança. Elas estão situadas na bondade transcendental e estão sempre entregues a diferentes passatempos. Você não está limitado só a uma forma particular. Todas estas formas transcendentais eternas são autossuficientes. Posso compreender que você é o Supremo Senhor Vishnu. Depois de muitos milhões de anos, quando o Senhor Brahma chega ao fim de sua vida, ocorre a aniquilação da manifestação cósmica. Nesse momento, os 5 elementos, a saber, terra, água, fogo, ar e éter, entram no Mahat Tattva. O Mahat Tattva entra de novo pela força do tempo na energia material total e manifesta. A energia material total entra no Pradhana energético e o Pradhana entra em você. Portanto, depois da aniquilação da manifestação cósmica total, só você permanece com seus transcendentais nome, forma, qualidades e objetos. Meu Senhor, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências, porque você é o diretor da energia total e manifesta e o reservatório final da natureza material. Meu Senhor, a manifestação cósmica toda está sob a influência do tempo, a começar de um momento até a duração do ano. Todos agem sob sua direção, você é o diretor original de tudo e o reservatório de todas as energias potentes. Todas as almas condicionadas estão continuamente migrando de um corpo a outro e de um planeta a outro, mas elas não se livram do ataque dos nascimentos e mortes. Mas quando esta entidade viva amedrontada venha ficar debaixo do abrigo de seus pés de lótus, ela pode descansar sem medo de ser atacada pela morte formidável. Esta afirmação de Deva, que é a mãe de Krishna, é confirmada pelo próprio Senhor no Bhagavad Gita, diz Srila Prabhupada. Lá o Senhor diz que mesmo depois de ter viajado por todo o universo, desde Brahmaloka até Patalaloka, a pessoa não pode escapar ao ataque de nascimento, morte, doença e velhice. Mas aquele que entra no reino de Deus, diz o Senhor, nunca mais é obrigado a vir para o mundo material. Por isso, meu Senhor, diz Devaki, peço-lhe que me salve das mãos cruéis do filho de Ugrasena, Kamsa. Estou suplicando para que você faça o favor de salvar-me desta condição amedrontadora, porque você está sempre pronto a dar proteção a seus servidores. Lembrando, tá, pessoal, que o rei Kamsa, apesar de ser tio de Krishna, ele é filho adotivo de Ugrasena. Ugrasena é o pai biológico de Devaki. E ele adotou este Kamsa, que era um príncipe, porque era o filho adotivo, e que usurpou o reino do seu próprio pai, prendendo ele numa prisão e tomando o reino para si. Então, para que as pessoas não pensem, poxa, mas na dinastia de Krishna tinha um rei demoníaco? Não, Kamsa é um filho adotivo, tá bom? Por isso que nessa hora aqui, a própria irmã dele nem chama ele de filho, né? De irmão, perdão. Ela fala, peço-lhe que me salve das mãos do filho de Ugrasena, quer dizer, o filho adotivo de Ugrasena. E aí Prabhupada diz o seguinte, o Senhor confirmou esta afirmação no Bhagavad Gita, garantindo a Arjuna, declare ao mundo, o meu devoto jamais será vencido. Porque Devaki é uma devota de Krishna e está pedindo ajuda, está pedindo proteção. Enquanto rezava assim ao Senhor, pedindo socorro, mãe Devaki expressava sua afeição materna, dizendo,
Entendo que esta forma transcendental geralmente é percebida pelos grandes sábios em meditação, mas ainda assim estou com medo, porque logo que Kamsa souber que você apareceu, ele poderá feri-lo. Eu vou fazer outro parágrafo aqui. Por que ela diz? Esta forma transcendental de Krishna, de Deus, geralmente é percebida até pelos grandes sábios em meditação, né? Aqui na filosofia ocidental e até mesmo oriental, e até mesmo quem nasceu junto com Krishna na mesma época, não consegue ver que ele é a suprema personalidade de Deus. Porque para ter esse conhecimento é preciso anos e anos, não só de meditação, mas de atividades piedosas, de serviço devocional a Deus. E mesmo assim as pessoas ainda acham que Deus é só uma energia sem forma. Então o próprio Kamsa, o tio adotivo de Krishna, não consegue ver que ele é Deus. E ainda assim quer matá-lo. E Devaki continua. Então peço que, por enquanto, você permaneça invisível aos nossos olhos materiais. Em outras palavras, ela pediu que o Senhor assumisse a forma de uma criança comum. Minha única causa para temer meu irmão Kamsa deve-se a seu aparecimento. Meu senhor Madhusudana, Kamsa não pode... Ela está chamando Krishna de Madhusudana. O meu irmão não pode saber que você já nasceu. Por isso peço-lhe que oculte esta sua forma de 4 braços que tem os 4 símbolos de Vishnu, a saber, o búzio, o disco, a massa e a flor de lótus. Meu querido Senhor, no fim da aniquilação da manifestação cósmica, você coloca todo o universo dentro de seu abdômen. Assim mesmo, por sua misericórdia imaculada, você apareceu em meu ventre. Estou surpresa com o fato de você imitar as atividades de seres humanos comuns só para agradar a seu devoto. Ao ouvir as preces de Devaki, o Senhor respondeu: minha querida mãe, no milênio de Swayambhuva Manu, meu pai Vasudeva vivia como um dos Prajapatis. Seu nome naquele tempo era Sutapa, e você era sua esposa Prishni. Naquele tempo, quando o Senhor Brahma desejou aumentar a população, ele ordenou que vocês gerassem descendência. Vocês controlaram os sentidos e executaram severas austeridades. Pela prática dos exercícios de respiração do sistema de yoga, vocês puderam tolerar todas as influências das leis materiais, a estação das chuvas, o ataque do vento e o calor escaldante do sol. Também executaram todos os princípios religiosos. Dessa maneira, purificaram o coração e controlaram a influência das leis materiais. Enquanto executavam suas austeridades, vocês só comiam as folhas que caíam das árvores no chão. Então, com mente estável e impulso sexual controlado, vocês me adoraram, desejando uma bênção maravilhosa de mim. Vocês dois praticaram severas austeridades durante 12.000 anos, segundo o cálculo dos semideuses. Durante aquele tempo, suas mentes estavam sempre absortas em mim. Ao executarem serviço devocional, sempre pensando em mim no coração, eu fiquei muito satisfeito com vocês. Ó Mãe sem pecado, seu coração é, portanto, sempre puro. Também naquele tempo apareci em sua frente nesta forma, só para satisfazer seu desejo, e pedi-lhe que me fizesse qualquer pedido que desejasse. Naquela ocasião, você quis que eu nascesse como seu filho. Embora me visse pessoalmente, ao invés de pedir sua completa libertação do cativeiro material, você pediu-me que eu me tornasse seu filho, de acordo com a influência da minha energia. Em outras palavras, o Senhor escolheu sua mãe e seu pai. Isso quem está falando é Prabhupada. A saber, Prishna e Sutapa. Especificamente para aparecer no mundo material, sempre que o Senhor vem como um ser humano, ele deve ter alguém como mãe e pai. E, portanto, ele escolheu Prishna e Sutapa perpetuamente como sua mãe e seu pai. E, por causa disso, nem Prishna nem Sutapa puderam pedir sua libertação ao Senhor.
A libertação não é tão importante como o transcendental serviço amoroso ao Senhor. O Senhor poderia ter dado a Prishna e Sutapa a libertação imediata, mas ele preferiu conservá-los neste mundo material para seus diferentes aparecimentos, como se explicará nos versos seguintes. Ao receber do Senhor a bênção de tornarem-se sua mãe e seu pai, tanto Prishna quanto como Sutapa pararam com suas austeridades e viveram como marido e mulher a fim de gerarem um filho, que era o próprio Senhor Supremo. No devido curso do tempo, Prishna ficou grávida e deu à luz um filho. O Senhor falou a Devaki Vasudeva: naquele tempo meu nome era Prishnigarbha. No milênio seguinte, vocês também nasceram como Aditi e Kashyapa, e eu me tornei seu filho Upendra. Na época, minha forma era de um anão, e por isso era conhecido como Vamanadeva. Dei-lhes a bênção de que nasceria 3 vezes como seu filho. Da primeira vez fui Prishnagarbha, nascido de Prishna e Sutapa. No nascimento seguinte fui Upendra, nascido de Aditi e Kashyapa. E agora, pela 3ª vez, nasci como Krishna, filho de vocês 2, Devaki e Vasudeva. Apareci nesta forma de Vishnu só para convencê-los de que sou a mesma suprema personalidade de Deus que nasceu novamente. Eu poderia ter aparecido como uma criança comum, mas dessa maneira você não acreditaria que eu, a suprema personalidade de Deus, teria nascido em seu ventre. Meus queridos pai e mãe, vocês já me criaram algumas vezes como filho, com grande afeto e amor, e por isso estou muito satisfeito e agradecido a vocês. E asseguro que desta vez vocês regressarão ao lar, de volta ao Supremo, por terem cumprido de maneira perfeita sua missão. Sei que estão muito preocupados comigo e com medo de Kamsa. Por isso ordeno que me levem imediatamente a Gokula e me troquem pela filha que acabara de nascer de Yashoda. Tendo falado assim na presença de seus pais, o Senhor transformou-se num bebê comum e ficou em silêncio. Ao ser ordenado assim pela Suprema Personalidade de Deus, o pai de Krishna, Vasudeva, preparou-se para tirar seu filho da prisão onde nascera, e exatamente naquela mesma hora nascia a filha de Nanda e Yashoda. Ela era Yogamaya, a potência interna do Senhor. Pela influência desta potência interna, Yogamaya, todos os moradores do palácio, especialmente os porteiros da prisão, foram dominados por um sono profundo, e todas as portas do palácio abriram-se, embora estivessem trancadas e agrilhoadas com correntes de ferro. A noite estava muito escura, mas logo que Vasudeva tomou Krishna em seu colo e saiu, ele pôde ver tudo como se estivesse à luz do sol. Declara-se no Chaitanya Charitamrita, o livro, que Krishna é como a luz do sol, e onde quer que Krishna esteja não pode existir a energia ilusória, que se compara à ilusão. Quando Vasudeva estava levando Krishna, a escuridão da noite desapareceu. Todas as portas da prisão abriram-se automaticamente. Ao mesmo tempo, houve trovões no céu e uma grande tempestade. Enquanto Vasudeva estava levando seu filho Krishna, o Senhor Shesha, na forma de uma serpente, estendeu seu capelo sobre a cabeça de Vasudeva, para que este não fosse atrapalhado pela chuva que caía. Vasudeva chegou à margem do Yamuna e viu que a água do rio bramia em ondas e que toda a sua extensão estava cheia de espuma. Mesmo assim, neste aspecto furioso, o rio deu passagem a Vasudeva para atravessar, assim como o grande oceano Índico deu caminho ao Senhor Rama, quando este construiu uma ponte sobre o Golfo. Dessa maneira, Vasudeva atravessou o rio Yamuna. Por fim, ele chegou à casa de Nanda Maharaj, situada em Gokula, onde viu que todos os vaqueiros também estavam em sono profundo. Aproveitando a oportunidade para entrar em silêncio na casa de Yashoda, Vasudeva trocou sem dificuldade seu filho pela menininha recém-nascida de Yashoda.
Então, depois de entrar na casa muito silenciosamente e trocar o menino pela menina, Vasudeva regressou à prisão de Kamsa e em silêncio colocou a menina no colo de Devaki. Ele se algemou de novo para que Kamsa não pudesse desconfiar de que tantas coisas tinham acontecido. Mãe Yashoda entendeu que dera à luz uma criança, mas por estar muito cansada do trabalho de parto, caiu em sono profundo. Quando despertou, não podia lembrar se dera à luz um menino ou uma menina. Então, Srila Prabhupada encerra esse capítulo e a gente agradece. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Porém, eu vou fazer uma alusão aos ensinamentos da nossa Sampradaya, da nossa linha de sucessão discipular, que ensina que Mãe Yashoda não ficou confusa. Ela olhou para o seu filho. Quando ela acordou do parto, ela olhou para sua criança e viu um menino. Então ela tinha certeza que Krishna era seu filho. Ela não chegou a ver um menino ou uma menina e ficou confusa, tá bom? Ela não podia lembrar, mas ela acordou, dormiu e depois despertou para ver que Krishna era realmente seu filho. Segundo nosso conhecimento, a nosso tátua a respeito do nascimento de Krishna, o Krishna que nasceu em Vrindavana e não em Mathura, ele é filho de mãe Yashoda. E o Krishna que nasceu em Mathura, ele é o filho de Devaki. Porém, todo mundo que estuda o Vedanta, através da nossa linha de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todo mundo que estuda essa sucessão discipular aprende dos nossos mestres que quando Vasudeva estava entrando em Vrindavana, no limite entre Mathura e Vrindavana, aquela lei que diz que Krishna nunca sai de Vrindavana e que Mathura Krishna, o Krishna de Mathura, não pode entrar em Vrindavana, ela vigorou. Então, quando Vasudeva passa o limite entre Mathura e Vrindavana, o Krishna de Mathura, ele se transforma no Krishna de Vrindavana. Tá bom? Então, a criança que nasceu lá em Vrindavana era Krishna de Vrindavana. Mas a criança que entrou em Vrindavana também era Krishna de Vrindavana. Então tem gente que diz, não, Krishna é um filho adotivo, mãe Yashoda não é mãe de Krishna. Realmente, mãe Yashoda deu à luz a uma criança, a uma menina. Mas quando Vasudeva chegou com Krishna de Mathura em Vrindavana, ele já era o Krishna de Vrindavana. Então ele entregou a mãe de Krishna, o filho de Yashoda, para ela mesma, que já era a mãe, e pegou Yogamaya para entregar para Devaki de volta. Tanto que Yogamaya, quando sai de Vrindavana, ela já não é a mesma Yogamaya. Então, mãe Yashoda deu à luz, sim, a uma criança, e essa criança é Vrajendra Nandana Shama Sundara Shri Krishna, porque o próprio Vishnu entrou no corpo de Krishna, assumindo a posição de Vrindavana Krishna. Ok? Alguma dúvida, alguma questão, coloquem nos comentários. Hoje nós estamos comemorando este aparecimento, por isso que eu escolhi ler esse passatempo em específico, tá? Mas aguardem que provavelmente a gente vai ler esse livro de Krishna e vai estudar esse livro de Krishna
após o estudo que a gente está fazendo no Instagram dos Mistérios Desvelados, porque esse livro é muito, muito, muito maravilhoso. Ok? Depois leiam nesse Veda Base o livro de Krishna, façam seu estudo e vocês vão ver que livro maravilhoso é. Como que Kamsa encontrou a filha de Devaki na prisão, né? O que aconteceu, o que ela fez com o rei. Vocês não vão perder em ler a história de Krishna no mundo material. Então, eu vou finalizando as comemorações do aniversário de Krishna, contando que a partir daí Krishna começa a desenvolver suas atividades em Vrindavana, de doçura, nenhuma opulência, de passatempos infantis, porque Krishna ele ficou em Vrindavana em seus passatempos até 10 anos de idade, então ele ainda era uma criança quando aparentemente saiu de Vrindavana, porque realmente Krishna nunca sai de Vrindavana. Quando ele cruzou novamente a fronteira com 10 anos de idade para ir para Mathura, já não era mais Krishna de Vrindavana, era um Krishna de Mathura. Então a coisa é bem simples, tá? Ao mesmo tempo que Krishna apareceu na prisão de Kamsa, ele nasceu no ventre de Yashoda. E aí, quando Vasudeva entrou com Krishna de Mathura em Vrindavana, o neném que havia nascido do ventre de Yashoda se tornou, ou melhor, o neném que tinha nascido na prisão se fundiu com o neném que tinha nascido no ventre de Yashoda. Então aquele neném que Vasudeva estava levando para Yashoda era o próprio filho dela que tinha nascido do ventre dela. E ele trocou, deixou o próprio filho dela ali e pegou a irmã dele, que era a filha de Kamsa, a filha de Yashoda, que foi criada por Devaki como Subhadra. Todo mundo não conhece? Jai, Jagannatha, Baladeva, Subhadra que depois casou com Arjuna. Essa é a filha também de mãe Yashoda. É difícil de entender? É, gente. Como pode você querer entender como Deus nasce no mundo material? Como é que aquele que não tem não tem uma forma que todos conseguem ver, aquele que todos acham que é só uma energia, que é só uma luz sem forma, né? Um grande sol, ou que é só a presença dele dentro de cada um. Como é que o todo absoluto vai nascer no mundo material? As pessoas não conseguem entender isso e nunca vão conseguir. Então, através dessa filosofia do Vedanta de Shri Chaitanya Mahaprabhu, vocês podem começar a conceber, talvez, né? Pensar que isso tudo é possível. Obviamente, não é todo mundo que vai entender, que vai aceitar. Eu não estou pedindo para ninguém aceitar isso de forma cega, de forma absoluta, mas façam aí suas conclusões e conversem com quem vocês querem entender um pouco melhor a respeito. Tá bom? Daqui a 1 hora no calendário ocidental do Brasil, a gente comemora o Natal, porque Krishna vai viver isso tudo que eu li agora, vai acontecer no éter, no mundo espiritual, em cada país. Quando dá meia-noite já começa a acontecer, e aqui no Brasil, daqui a 58 minutos, a gente comemora o aniversário de Krishna. Jai Kanhaiya Lal Ki Jai, Shri Krishna Ki Jai, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então eu vou colocar uma musiquinha de 2 minutos para que a gente sinta essa energia.
do nascimento de Krishna, tá bom? Vou baixar aqui. Olha só, vocês podem ver a entrada de Krishna, comemorado na Índia. Olha que coisa linda. Krishna chegando, Vasudeva trazendo ele para Vrindavana. Recém-nascido Krishna chegando. Isso é comemorado no mundo inteiro, gente. Não é só na Índia. Só no Brasil é comemorado desde a década de 60. Olha aí. O menino Krishna chegando, protegido pela serpente, e o seu pai Vasudeva trazendo ele para entregá-lo para a mãe Yashoda. Olha que lindo, meu. Olhando para a câmera, gente. E a população toda de Vrindavana comemorando. Muito lindo, né? Vou ver se corta aqui para ver se mostra ele de novo. O nenenzinho botaram uma chupeta ali na boca dele, ó. Muito lindo, né? Deixa eu ver se eu acho outra canção. Porque as músicas indianas vocês sabem que são de outro nível, né? Eu tenho uma aqui, ó. Deixa eu ver. Que eu mandei pro pessoal. Deixa eu ver se eu acho. Essa aqui, ó. Essa aqui é muito linda também. Então vamos lá. Tem um comercial. Vou pular. Hey,
लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, है ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, है आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, है आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, है ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, है आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, है ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की Namastê, pessoal. Boa noite. Bom Jamastami. Boa semana. Jai Jai Shri Radhe Shyam.